acabei de fazer um vídeo falando sobre Acabe, sobre a vinha e sobre o chamado de Eliseu. Bom, vou seguir um pouco essa linha. Em 1 Reis, capítulo 20, versículo em diante diz: O rei Ben-Hadad, o nome dele é Ben-Hadad, ele tinha um professor chamado Ben-Hur. Bom, da Síria convocou todo o seu exército e acompanhado de 32 reis. Isso aqui eu achei um número exorbitante, diferenciado. 32 reis com seus cavalos e carros de guerra. Cercou e atacou Samaria. Ele enviou mensageiros, então aqui nós vemos que eles fizeram um ataque a Samaria. Ele enviou mensageiros à cidade, a Acabe, o rei de Israel, que lhe disseram, os mensageiros dizendo: Isso é o que diz Ben-Hadad: A sua prata e o seu ouro são meus, e o melhor de suas mulheres e filhos também. O rei respondeu: Que seja conforme tu dizes, ó rei, meu senhor. Eu e tudo que tenho somos teus. Os mensageiros voltaram ao rei e disseram: Assim diz Ben-Hadad: Mandei tomar sua prata e seu ouro, suas mulheres e seus filhos. Mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculharem o seu palácio e as casas dos seus oficiais. Eles me trarão tudo o que você considera de valor. Você vê que quando a gente abre muito espaço para alguém, isso pode acontecer. Você permite uma coisa ali, outra coisa ali, vai relevando certas coisas e a pessoa ela não vai simplesmente, ok, você foi bom comigo e então eu vou respeitar, né, essa sua bondade. Não, ela vai montar em cima e ainda vai fazer você girar. Gira, cavalinho. Olha o que ele fala. Bom, o rei de Israel convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Vejam como esse homem está querendo nossa desgraça. Quando mandou tomar as minhas mulheres e os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, eu não lhe neguei. As autoridades e todo o povo responderam: Não lhe des atenção, nem concordes com as suas exigências. Beleza, terminando isso. E ele respondeu Ele respondeu. Ignorou o conselho. E ele respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: Meu Deus, ouça os conselhos. Se é um conselho que eu posso te dar, é esse. Ouça os conselhos. Provérbios diz, né? Não se vai à guerra sem conselhos, alguma coisa assim. Os conselhos são necessários. E ele respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: Digam ao rei, meu senhor, teu servo fará tudo o que exigisse na primeira vez. Ele ainda vai fazer. Ele ainda concorda com isso. Mas não posso atender a esta exigência. E eles levaram a resposta a Ben-Hadad. Então Ben-Hadad, meu Deus, gente, tem um posicionamento. Faça que nem o Nabote. O rei Acabe, ele queria a vinha de Nabote. O que Nabote fez? Eu não dou, eu não vendo, eu não negocio. Tenha seus princípios, seus valores. E eles levaram a resposta a Ben-Hadad. Então Ben-Hadad mandou esta outra mensagem a Acabe: Que os deuses me castiguem com todo rigor, caso fique... Parece que ele tá meio bravo aqui, né? Caso fique em Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos meus homens. Meu Deus. O rei de Israel respondeu: Digam-lhe, quem está vestindo... Então imagina alguém vestindo a armadura. Quem está vestindo a sua armadura não deve se gabar.
como aquele que a está tirando. Quem está se preparando não deve se gabar como quem já foi preparado, já lutou a guerra e está voltando. Como se ele tivesse ganhado já. Ou seja, não se gaba antes de vencer algo. Você não canta vitória antes da hora. Ben-Hadad recebeu essa mensagem quando ele e os reis estavam bebendo em suas tendas e ordenou aos seus homens: preparem-se para atacar a cidade. E eles lhe obedeceram. Continuando. Nessa ocasião, o profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou: assim diz o Senhor: vê esse exército enorme? Hoje eu o entregarei nas suas mãos, e então você saberá que eu sou o Senhor. A pergunta de Acabe. Mas quem fará isso? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: assim diz o Senhor: os jovens soldados dos líderes das províncias o farão. E quem começará a batalha? Perguntou. O profeta respondeu: você. Então Acabe convocou os jovens soldados dos líderes das províncias, 232 homens. Em seguida, reuniu o restante dos israelitas, 7.000 ao todo. Bastante gente, hein? Até. Não comparado ao inimigo. Eles partiram ao meio-dia, enquanto Ben-Hadad e os 32 reis aliados a ele estavam se embriagando nas suas tendas. Olha. Os jovens soldados dos líderes das províncias saíram primeiro. Nisso, uma patrulha de Ben-Hadad informou: saíram alguns homens de Samaria. Ele disse: quer tenha saído para a paz, quer para a guerra, tragam-nos vivos. Isso aqui já foi o maior erro do inimigo. Os jovens soldados dos líderes das províncias marcharam para fora da cidade com o exército na retaguarda, e cada um matou o seu adversário. Diante disso, os arameus fugiram, perseguidos pelos israelitas. Mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns de seus... Ele está vivo ainda. Escapou a cavalo com alguns de seus cavaleiros. Então ele não escapou sozinho. O rei de Israel avançou e matou os cavalos e destruiu os carros de guerra e infligiu pesadas baixas aos arameus. Depois disso, o profeta foi ao rei de Israel e disse: gente, eu gosto muito de contar a história. Depois disso, o profeta foi ao rei de Israel e disse: fortaleça sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei da Síria o atacará de novo. Eu acho interessante, porque tem vezes que Deus ele vai falar isso exatamente pra gente fortalecer a nossa posição. Porque ele avisa antes que algo aconteça, né? Tem um versículo que eu não li esse versículo, mas eu ouço tanto que é como se eu tivesse lido ele através de outra pessoa, entendeu? Que fala sobre Deus avisa os seus profetas antes de que algo aconteça. E aqui Deus avisou: fortaleça sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei da Síria o atacará de novo. Então, Deus nos alerta sobre os inimigos, seja em sonhos, seja em visões. Jó fala sobre isso, né? Uma hora Deus fala de uma forma, outra hora ele fala de outra. Então, fortaleça sua posição. Fique no lugar onde Deus te colocou. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe diziam: os deuses deles são deuses das montanhas. É por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas se os combatermos nas planícies, ou seja, sem relevo, sem altura, com certeza seremos mais fortes do que eles. Deves tirar todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros comandantes. Então tira os reis, coloca outros comandantes. Também deves organizar um exército como o que perdeste. Recupera tudo, cavalo por cavalo e carro por carro, para que possamos
combater Israel nas planícies. Então é certo que os venceremos. Ele concordou com eles e fez como foi aconselhado. Parece que o inimigo ouve conselhos. Diferente do rei Acabe. Na primavera seguinte, Ben-Hadad convocou os arameus e marchou até Afeque, para lutar contra Israel. Os israelitas foram convocados e, tendo recebido provisões, saíram para enfrentar os arameus. Os israelitas acamparam no lado oposto, como dois pequenos rebanhos de cabras, enquanto os arameus cobriam todo o campo. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: Assim diz o Senhor, como os arameus pensam. Como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Durante 7 dias estiveram acampados em frente um ao outro. E no 7º dia entraram em combate. Num só dia, os israelitas mataram 100.000 soldados. Se a gente for ver as contas aí, tinha 7.000 mais 200 e alguma coisa. Mataram 100.000, mais do que o dobro, o triplo. 100.000 soldados de infantaria arameus. O restante deles escapou, então tem os fugitivos. O restante deles escapou para a cidade de Afeque, onde um muro caiu sobre 27.000 deles. Você vê que Deus em todo momento está presente, né? Tem coisa que só ele faz. Ben-Hadad também fugiu para a cidade e se escondeu, ora numa casa, ora noutra. Seus oficiais lhe disseram: Soubemos que os reis do povo de Israel são misericordiosos. Nós vamos até o rei de Israel vestidos com panos de saco e com cordas no pescoço. Talvez ele poupe a tua vida. Vestindo panos de saco e tendo cordas envolvendo o pescoço. Imagina a cena, né? Foram ao rei de Israel e lhe disseram: Teu servo Ben-Hadad diz: Rogo-te que me deixes viver. O rei respondeu: Ele ainda está vivo? Exatamente. Essa é a pergunta que eu faria. O rei respondeu: Ele ainda está vivo? Mas aí olha o que ele fala depois. Ele é meu irmão. Aonde? Ele é meu irmão. Os homens interpretaram isso como um bom sinal e de imediato aproveitaram. Gente, cuidado com nem todo mundo deve ter o mesmo nível de acesso à sua vida, suas particularidades. Nesse caso aqui é um reino, né? O rei Acabe é um domínio do rei Acabe. Só que a nossa vida é o nosso domínio. A nossa vida é o nosso reino, então a gente tem que governar ela. E olha o que ele fez aqui. O cara inimigo dele, você ainda está vivo, você é meu irmão. Os homens interpretaram isso como um bom sinal e de imediato aproveitaram o que ele tinha dito. Isso mesmo, teu irmão Ben-Hadad, disseram. Tragam-no aqui, disse o rei. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o fez subir no seu carro. Devolverei as cidades. Meu Deus. Devolverei as cidades que o meu pai tomou do teu pai. Ofereceu Ben-Hadad. Foi Ben-Hadad. Tu poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez meu pai em Samaria. Acabe disse: mediante um tratado, libertarei você. Então fizeram um tratado e Acabe o deixou ir. Meu Deus do céu. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Ao título: Um profeta condena Acabe. Por isso o Senhor, um dos discípulos dos profetas, disse ao seu companheiro: Fira-me. Mas o homem se recusou a fazê-lo. Então o profeta disse: Como você não obedeceu ao Senhor, mas também olha que
Ai, ai, olha que aleatório. Então o profeta disse: como você não obedeceu, o cara simplesmente chegou no outro. Assim diz o Senhor, me fira. Aí o cara, opa, como assim? Você é meu companheiro e tal. E o que aconteceu? Bom, então o profeta diz: como você não obedeceu ao Senhor, assim que você sair daqui, um leão feliz. O pessoal não perdoava antigamente. Não perdoava. Cometeu um erro, morte, toma, apedrejamento. Meu Deus, o leão ferirá. Coitado, imagina o moço. O moço só não queria machucar o outro. Mas também, né, desobedeceu a ordem do Senhor, mesmo não querendo, né? Tá vendo? Tem coisas que mesmo sem querer a gente tem que fazer. Ó, vai vendo. E logo que o homem partiu, um leão o atacou e o feriu. Um profeta, o profeta, encontrou outro homem e lhe disse: fira-me, por favor. Este o atingiu e o feriu. Engraçado, interessante, né? Porque o parceiro, né? O amigo de dentro, ele não obedeceu. Você vê que tem um versículo que diz, Jesus falando, né? Que o profeta ele não tem honra na própria casa. Pode ter um pouco a ver com isso. Não levou ele muito a sério. O de fora foi lá e bateu, feriu. Então o profeta saiu e ficou ao lado da estrada, à espera do rei. Ele se disfarçou, cobrindo os olhos com sua testeira. Quando o rei ia passando, o profeta gritou para ele: em pleno combate, teu servo entrou, e alguém veio a mim com um prisioneiro e me disse: vigie esse homem, se ele escapar, será a sua vida pela dele. Ou você deverá pagar 35 quilos de prata. Enquanto teu servo estava ocupado com outras coisas, o homem desapareceu. Humilde. O cara fala para cuida desse moço, enquanto ele está na sua responsabilidade. E o cara foi fazer o quê? Outra coisa. Enquanto teu servo estava ocupado com outras coisas, o homem desapareceu. Essa é a sua sentença, disse o rei de Israel. Você mesmo a pronunciou. Então o profeta rapidamente removeu a testeira dos olhos. Imagina a cena, né? Tá achando que eu tava brincando, era eu. E o rei o reconheceu como um dos profetas. Ele disse ao rei: assim diz o Senhor, você libertou um homem que eu havia decidido que deveria morrer. Quem será, né? O Ben-Hadad. Haddad? Me lembrei de uma pessoa. Agora que eu. Bom, você libertou um homem que eu havia decidido que devia morrer. Por isso, é a sua vida pela vida dele. O seu povo pelo povo dele. Isso aqui é importante demais. Aborrecido e irritado, o rei de Israel voltou para o seu palácio em Samaria. Quando a gente não obedece a Deus, quando a gente não faz aquilo que Deus quer, se Deus falou para você se afastar de alguém, então se afasta. Porque se ele está fazendo a justiça dele na vida de outra pessoa, você não deve interferir. Eu vou ter dó dessa pessoa, Deus está colocando a mão dele, Deus está pesando a mão dele. E você quer interferir naquilo que Deus está fazendo, isso vai acabar caindo sobre você, inclusive. Eu queria tirar ele da sua vida, porque ele tá querendo destruir a sua vida, eu tô querendo tirar da sua vida, para você não ser destruído. Mas você quer ser bondoso, você quer, se você acha que você é o dono da razão, não quer me obedecer, faz do seu jeito. O que aconteceu? Caiu sobre ele a sentença. Então que nós vamos obedecer a Deus. O que você achou dessa história? Acabe, você faria diferente dele? Você ouviria os conselhos? Você talvez não iria para a guerra? Bom, de qualquer forma, o que você faria nessa situação, né? Obedecer a Deus é a solução. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe seu like, comenta e compartilha. Tem como hypar o vídeo, hype o vídeo e continue me acompanhando para mais conteúdo de conhecimento da palavra, comunhão com Deus e etc.